dia 9 de novembro de 2024, o Movimento das Comunidades Populares MCP. Estamos aqui na cidade de São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife, no Pernambuco. Aqui um encontro de formação do MCP, Movimento das Comunidades Populares. Eu sou o Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra do CEBI de Minas Gerais. O Padre João vive em nossa comunidade, Aqui nessa comunidade tem um memorial do Padre João Kaiser. Vamos acompanhar aqui um pouco desse encontro, Aqui em São Lourenço da Mata, o MCP tem a escola Jardim da Comunidade, Do jardim nasce a flor, da flor nasce o perfume, da criança nasce o amor que cresce sem ciúme. Antes de ensinar as crianças, devemos aprender com elas. Que maravilha! Uma esquelinha aqui, a memória do Chicão Chucuru, guerreiro da paz, do povo Chucuru aqui do Pernambuco. Diga ao povo que avance, avançaremos. No campo ou na cidade, família de verdade é na comunidade. Que beleza! É isso aí. Primeiro Congresso Nacional do Movimento das Comunidades Populares 2019-2022, MCP, 50 anos de história. Eu vou lançar essa pergunta. Se eu errar, vocês me ajudam, porque eu... Esse é o Grimauro, vai ajudar aqui a coordenar o resgate da história do encontro de irmãos. Aí a pergunta é o seguinte: que vai ser? Os companheiros do encontro de irmãos. É contar a história do encontro de irmãos para nós, a partir da experiência, buscar uma luz para nós, para as comunidades, para a comunidade do Brasil e do mundo. Informação para uma religião libertadora. A introdução. Com a morte do Padre João em 9 de novembro de 2016, sentimos a necessidade de manter sua memória viva em nosso movimento. Por quê? Porque Padre João, ao chegar no Brasil, em 1974, fez uma opção pelos pobres. Simples assim. Seguindo o exemplo de Dom Helder Câmara, foi morar na periferia de Recife e se integrou ao movimento de evangelização Encontro de Irmãos. Como o MER, Movimento de Evangelização Rural, o nosso segundo cavaleiro da Esperança, estava no setor rural do Encontro de Irmãos, aí conhecemos o matrimônio. A partir de 1978, quando o MER passou a atuar também no setor urbano do Encontro de Irmãos, é que a ligação com o Padre João aumentou. Mas é a partir de 1985 que vai haver um salto de qualidade em nossa relação com o Padre João. Com o afastamento de Dom Helder Câmara da Arquidiocese de Olinda e Recife, por motivo de aposentadoria, a realidade mudou. O Papa João Paulo II nomeou para a Arquidiocese um bispo muito conservador, Dom José Cardoso. O novo bispo começou a desmontar toda a organização construída com Dom Helder. Para servir de apoio para a organização dos povos, ele desmontou tudo. Então, um exemplo foi o ITER, Instituição de Teologia de Recife, onde se formaram padres e leigos com base na teologia da libertação. Então, acabou com a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese, que defendia os injustiçados. O mesmo aconteceu com várias outras pastorais. Com relação ao encontro de irmãos, ele diminuiu o apoio e reduziu a autonomia do movimento. Com essas mudanças, muitos padres e leigos se afastaram da arquidiocese.
Uns foram embora para outras dioceses, como professor, na Paraíba, onde Dom José Maria Pires, da Teologia da Libertação, continuava apoiando lutas populares, principalmente no campo, onde o médico também atuava. Outros continuaram em Recife, mas atuando bem ligados à igreja. Houve dois casos bem interessantes para ajudar na nossa reflexão. Um foi do padre Reginaldo Veloso, do Morro da Conceição, junto com a comunidade, resolveu resistir e não entregar a chave da igreja para a nova administração, apoiada pelo arcebispo, sucessor do Dom. Veja o documentário no YouTube sobre a experiência do padre Reginaldo Veloso nessa comunidade. A outra foi a do companheiro padre João Caio, ambos da mesma congregação do Sagrado Coração de Jesus. A mesma do famoso cantor Padre Zezinho. Padre João se afastou de sua paróquia para não entrar em contradição com o Padre Novato, enviado pelo novo arcebispo. Mas continuou, meu irmãos. No ano de 1986, o MER decidiu se afastar da instituição da igreja, transformando-se na CPI, Corrente dos Trabalhadores Independientes, o terceiro cavaleiro da esperança. Com isso, ficamos autônomos em relação à hierarquia da igreja, mas continuamos atuando no encontro de irmãos até 1990. Nesse ano, decidimos nos afastar do encontro de irmãos, porque não estávamos conseguindo manter sua origem de pobre evangelizar pobre, ligando o evangelho para nós. A linha predominante no encontro de irmãos passou a ser a linha dos carismáticos, com uma espiritualidade derivada da vida do povo, mas com o apoio do arcebispo. Foi nessa época que transformamos a CPI em MCL, Movimento das Comissões de Luta, quarto cavaleiro da esperança. Padre João, afastado organicamente da arquidiocese e da sua congregação, acompanhou o MCL e depois continuou no MCT até morrer em 2016. Como vai ser o terceiro encontro de formação religiosa, então o encontro será realizado em 3 dias, 9, 10 e 11. Ele foi criado no dia de Pentecostais. Pentecostes, sim. A conjuntura de 69, quando o encontro de irmão foi fundado. Quando o encontro de irmão foi fundado. Os irmãos estavam irmãos desde o começo. Então a conjuntura era ditadura militar, o povo sendo preso, sendo torturado. E no meio da gente, do povo lá nos bairros, muito medo, muito pavor. O medo é quem dominava a gente. Então eu não vou falar porque tem muita gente aqui para falar, não vou falar mais, mas o país estava sob uma ditadura militar. O povo estava sendo preso, as pessoas que lutavam eram presos, torturados, e a gente vivia sob um grande medo, um medo muito forte dominava a população. Acho que meus companheiros e companheiras aqui vão... Nessa época, eu não sabia nem se eu existia, mas pela história, então ficou com incêndio, depois, que foi na época exatamente do golpe, que é isso que ela falou, né? O golpe de 64, foi dado aí pelos... E achando pouco esse golpe, acho que foi 68 por 69, veio o tal do AI-5, que era arrochar mais ainda. Se estavam dando só
2 farmadas, eu teria que dar 4. Então foi nessa época que o Encontro do Irmão foi criado, foi fundado. Eu lembro que lá na comunidade onde eu morava, era uma vila de Coab, a gente tinha ido morar recém lá. E Está no Rio de Janeiro? lá em Paulista, Pernambuco. E lá eu trabalhava no comércio, chegava em casa, deixava minha bolsa e ia para reunião nas ruas. Toda noite eu tinha o que fazer. E aí minha mãe, um dia eu cheguei em casa e minha mãe disse: estão falando aí que tu vai ficar sem as unhas. Eu disse: quem vai arrancar minhas unhas? Disse que vai, que quem falava era um namorado que eu tinha, que dizia, Janduí agora está junto com o Dom Helder, o Bispo Vermelho, e ela vai ficar sem as unhas, sem os dedos que vão pegar ela. Então minha mãe ficou apavorada. Eu digo: nada disso não, mãe, a gente vai fazer a oração, eu ando com a Bíblia. A gente andava com a Bíblia, o Evangelho, discutindo os problemas que tinha lá na vila. Então era realmente, a conjuntura não era fácil, né, para a gente fazer a luta, mas a gente fez a luta e estamos aqui. No primeiro momento, eu ainda morava na Paraíba e participava da luta por terra, né? E você era novinha? Eu era adolescente. E aí a gente participava, a gente acompanhava a luta dos camponeses pela terra, né? E nesse momento o povo comentava que ia aparecer gente no meio da noite, a gente se reunia até a hora da madrugada, né, para poder não ser visto, com a Bíblia de um lado, o texto do outro, e isso aí até que ajudou na questão do Evangelho de vida, porque a gente foi empurrado para isso aí, né, para se defender. E também para se defender, mas era de verdade, daí. Aí depois vim para aqui em Pernambuco, foi em 80, na década de 80, e aí continuamos na luta aqui com os companheiros. E aí, aqui em São Lourenço, né? Eu morava aqui na vila próxima. E aí, nesse momento, era essa realidade mesmo que a Helena colocou. Era perseguição, violência e até assassinato, né? Que já tinha sido assassinado gente aí. Aquele padre Henrique foi assassinado. Quando eu cheguei aqui, estava no comentário, ele tinha sido assassinado por tempo. E a perseguição era grande. A gente quando estava nas reuniões, os patrões diziam que ia cortar nossas orelhas. Era a minha e a de quinta. Só que a gente era tão insignificante que a gente nem tem noção do que. Aí a gente ficava lá na casa dos familiares. E os patrões passavam e não conheciam a gente, porque a gente era mais negrinha e insignificante para ele, né? E assim a gente foi passando. Que ela falou, o Henrique, foi assassinado em maio de 69. Na nova terra o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra o negro, o índio, o mulato, o branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar.